dessa rodada de Campeonato Brasileiro, de Premier League, que vai acontecer na quarta-feira, tropa. Tem jogo do Cruzeiro, tem jogo do São Paulo, jogo do Atlético, Vasco, City, muita coisa. Liverpool, a gente vai olhar aí, analisar jogo por jogo. No final, vou deixar para vocês um bilhete pronto e um bingo. No nosso último vídeo do YouTube bateu uma odd 15. Tava nos comentários, se você não pegou lá, você deu mole, irmão. Faz o seguinte, no final desse vídeo aqui, você vai lá, vai pegar o bilhete pronto da entrada que eu separei e também o bilhete pronto do bingo. Valeu? Bora para as análises. Segue aqui o nosso canal, se inscreva se você não é inscrito ainda, deixa seu like e bora para fora. O primeiro jogo que a gente vai dar uma olhada é o Bayern de Munique contra o Red Bull Leipzig aqui, pela Copa da Alemanha, tá, tropa? Não é pelo Campeonato Alemão. Bayern jogando dentro de casa aí vai estar pagando a odd de 1.30. Bayern segue firme dentro de casa. Teve aquele tropeço contra o Augsburg. Quem viu esse jogo sabe que foi completamente loucura. Fora isso, seguiu devastando todo mundo, tropa. Nesse joguinho aqui, ó, o último jogo do TSG, Hoffenheim Bayern de Munique, a gente até falou o handicap menos 1,5, que bateu com tranquilidade, que é pro Bahia ganhar por 2 gols de diferença. Ganhou por 5-1 a partida. Mas falando sobre a entrada, o Bahia segue muito bem dentro de casa. O Red Bull Leipzig não é um time bobo, só tem 2 derrotas aí nos últimos 10 jogos fora de casa, mas o Bayern de Munique é o Bayern de Munique, né, tropa? Então a gente pegando até os confrontos diretos aqui, o Bayern aplica várias vezes goleada nos caras, mano. Olha pra você ver, ó, no início desse ano, dia 17, tava pagando odd 1,70 pro Bayern ganhar lá na casa deles. O Bayern foi e fez 5-1. 5-1, rapaziada. Então aqui uma vitória do Bayern deve ser bem óbvia. Nessa odd 1.30 vai ter que juntar com alguma coisa. 1.5 gols aqui também bate com certa tranquilidade. A gente pode ver aqui que as médias estão em 90%. Isso significa que nos últimos 10, nos 20 jogos aqui, ó, juntando os 10 do Bayern e 10 do Leipzig, bateu 90% desses últimos 20 jogos, esse 1.5 gols. Vamos olhar também aqui o mercado de escanteios. O Bayern está fazendo aí 7 cantos por partida a favor e está tendo uma média total de 9.4. Red Bull Leipzig faz 5, média total de 9.7. Os cantos do Bayern também deve ser bom. E outra coisa que deve acontecer, se não acontecer logo do início, tropa, é um golzinho no primeiro tempo. Gol no primeiro tempo é muito bom para esses jogos do Bayern, principalmente do Bayern, mano. Olha pra você ver, ó, nos últimos 10 jogos, em 8 saiu gol no primeiro tempo do Bayern. Agora, se a gente pegar os 10 jogos dele em casa, deve ter saído em todos. Ó, 1, 2, não saiu nesse, nem nesse, só em 2, 2 de 8, 80% mesmo. Então, o Bayern de Munique para gol no primeiro tempo é muito bom, rapaziada. Bora pro próximo. O Aston Villa joga em casa pela Premier League, vai enfrentar aí o Brighton, pagando a odd 1.85 para Aston Villa e odd 4 para o Brighton. Aston Villa é o terceiro colocado da competição, enquanto o Brighton é o 14º, tropa. Pode dar uma olhada aí, Aston Villa segue muito bem no campeonato, tá? 47 pontos. Isso se deve ao grande aspecto positivo que ele tem dentro de casa, ó. Em 10 jogos, ele só perdeu 2 e ganhou 8. Não empatou, não. Nenhum ele empatou. Então, você colocar aí de 30 pontos possíveis, eles fizeram 24. Média bem alta, bem alta. Então isso aí faz eles ficarem lá em cima. Já o Brighton fora de casa tem só 2 vitórias nos últimos 10 jogos, tá? 3 empates aí e 5 derrotas, tá? Então esse jogo aqui pro Aston Villa deve ser um jogo que ele consiga ganhar aí com certa tranquilidade. Ainda mais que teve 2 tropeços aqui, né? O Aston Villa vem de 2 jogos sem vencer. Um jogo contra o Bournemouth fora de casa, que eu achei que eles iam ganhar esse jogo aqui, pagando uma odd 2,40 que tava, mas tomaram um golzinho do Ryan e um empate e uma derrota pro Brentford dentro de casa. Então tá precisando voltar a vencer. Já o Brighton aí já tem 4 jogos que não vence. Acho uma boa Aston Villa para ganhar esse jogo na odd de 1.85. 1.5 gols é relativamente bom. Do Aston Villa bateu 7 das últimas 10 vezes, do Brighton bateu 9. Golzinho no primeiro tempo. Média, cada um tem média de um gol no primeiro tempo aí, os dois times. Pode ser que ocorra também, bateu em 80% nos últimos 10 jogos. Escanteios, rapaziada. Nenhum dos dois times tem nada de impressionante aqui em escanteios. 5.7, a média a favor do Aston, 3.6 do Brighton, 9 aqui de média total, então nada demais. A gente pode ver aqui que as linhas aqui nem apresentam nada de muito bom. Bateu aí, por exemplo, 8 escanteios em 65% das vezes só. Então esse aqui não é um jogo muito bom para escanteio, não. Bora pro próximo. A próxima partida também é pela Premier League. Manchester City vai enfrentar o Fulham dentro de casa, pagando uma odd 1,40 aí mais ou menos pro City e odd 7 pro Fulham, rapaziada. City vem de bons jogos dentro de casa, tem colecionado algumas vitórias aí.
Olha pra você ver, 4 vitórias seguidas, aí teve 2 empates, já vinha de 4 vitórias seguidas, então tá 10 jogos sem perder dentro de casa. Pagando a odd de 1,40 aí eu acho interessante. Já o Fulham perdeu ali pro Manchester United, perdeu pro Leeds, que é o 16º do campeonato fora de casa. Teve um empate aí contra o Crystal Palace, conseguiu ganhar do West Ham, que é o 18º, conseguiu ganhar do Newcastle aqui. Não, perdeu para o Newcastle, conseguiu ganhar do Burnley e do Tottenham, rapaziada. Eu não acho que esse Fulham consiga ganhar do Manchester City dentro de casa, apesar do City estar tá meio capenando, muitas lesões, muita gente no DM. Acho difícil o Fulham ganhar esse jogo, mas essa odd pro City está muito baixa. Muito baixa, é interessante, eu só não acho essa odd aqui certa. Tinha que estar pelo menos 1,50, se vocês conseguirem achar aí 1,50, eu já acho legal. Médias boas de gols aqui nessa partida, 3,6 as médias do City e 2,7 as médias do Fulham, rapaziada. Além disso, no primeiro tempo aqui, nos últimos jogos dessas duas equipes, em todos do City saiu gol no primeiro tempo e no Fulham 8 de 10 jogos. Então ali, se você não sair gol nos primeiros 15 minutos, 17, fiquem atentos para entrar no golzinho no primeiro tempo no jogo do Manchester City. Escanteios, nada de impressionante. 5,9 a média do City, média total 8,7. O Fulham aqui tem média maior que o City no total, porque oferece mais cantos, né? Os adversários fazem mais escanteios no fundo. Ele mesmo só passa 4,5 por partida. Se a gente colocar a média total do jogo aqui, na maioria das vezes, tá batendo pelo menos 9 escanteios nos jogos desses dois times. 75% das vezes aí sairia pelo menos 9 escanteios, tropa. Essa é a análise aqui. Esse jogo do City acho um pouco complicado por causa dessa odd, mas se essa odd bater 1,50, 1,60 ali durante o primeiro tempo ainda, que eu acho que é difícil pelo amasso que o City deve impor, vale a pena pegar. Já fora isso, só se for fazer City para ganhar em mais de um gol, City para ganhar em duas finalizações, 3 finalizações do Haaland, algo desse formato, rapaziada. Bora pro próximo. Sunderland e Liverpool também vão se enfrentar pela Premier League nessa rodada e esse é um jogo que pode enganar. As pessoas acham aí que o Sunderland não é tanta coisa assim, o mercado tá pagando uma odd de 4,75 para ele poder ganhar do Liverpool dentro de casa e 1,70 só pro Liverpool fora de casa. Mas eles se enfrentaram há pouco tempo, rapaziada. Há pouco tempo. Teve um jogo aí, Liverpool e Sunderland, que foi no final do ano passado, ali em dezembro, na casa do Liverpool, e o Liverpool não conseguiu ganhar essa partida. Ficou 1-1. E o Sunderland tem uma ótima retrospectiva jogando fora de casa, rapaziada. E em casa também, olha isso, mano. Em 10 jogos, 0 derrotas. Isso que faz eles conseguirem ficar no meio de tabela ali, porque não é um time tão conhecido, todo mundo sabe. Não é um time para estar no meio de tabela, realmente era para estar disputando ali com os últimos colocados para ver quem vai cair. Mas esses números deles dentro de casa têm sido muito relevantes, rapaziada. Olha para você ver, 5 empates e 5 vitórias. Já o Liverpool fora aí também tem uma sequência boa, tem 3 derrotas, 3 empates e 4 vitórias, mas vem de uma derrota aí pro Bournemouth fora de casa. Então essa odd 1,72 do Liverpool pode ser enganosa, falo para vocês tomar cuidado e não pegar a vitória do Liverpool aqui sem ver a partida, ver como é que vai começar, porque o Sunderland dentro de casa é um time muito forte, tropa. Média de gols dos dois times aqui, 1,5 vai bater provavelmente, 2,4 do Sunderland, 3,2 do Liverpool. Média de 1,5 aqui bateu em 80% dos jogos dessas equipes, últimos 10 jogos de cada. E escanteios, Liverpool aí 9,7 por jogo, 7,2 para o Sunderland. Não são times que fazem tanto escanteios, tanto que a gente pode ver aqui, ó, nos jogos do Sunderland, só sai 9 cantos em 40% das vezes. Então eu aconselho a ficar fora desse mercado de escanteios no jogo do Liverpool e do Sunderland. Fiquem atentos à partida, a ver como é que ela vai se decorrer ali. Um golzinho no primeiro tempo também pode ser interessante algumas vezes. Em 70% dos jogos do Sunderland sai, em 50% do Liverpool sai. Não é tão alto assim, mas provavelmente esse jogo aqui deve sair um golzinho no primeiro tempo. Pelo que vai ser o jogo, como que o Liverpool deve tentar impor esse jogo. E pagando uma odd de 1,72 pro Liverpool aí, né? Tem que ficar de olho. Fica de olho e se tiver oportunidade é caixa. Agora já indo para o Campeonato Brasileiro, a gente tem Mirassol contra Cruzeiro. O Mirassol começou o campeonato com um empate e uma vitória e o Cruzeiro perdeu as duas, rapaziada. Para mim esse aqui é um dos jogos mais difíceis da rodada, mas o Mirassol é favorito. Odd 2,35 para ganhar e odd 3 para o Cruzeiro. O Cruzeiro vem de uma vitória aí sobre o América Mineiro no Campeonato Mineiro. Jogou bem, jogou bonito, venceu. E o Mirassol tá aí, né, rapaziada? Sempre aquele time que é chato, sempre aquele time que é difícil de jogar, ainda mais na casa deles. Sobre esse jogo aqui, rapaziada, o que eu quero falar para vocês é o seguinte:
Olha isso aqui dentro de casa. O Mirassol não tem nenhuma derrota nos últimos 10 jogos. Então, eu acho muito, muito difícil o Cruzeiro ganhar esse jogo lá dentro da casa do Mirassol. Dupla chance para o Mirassol seria interessante aí, já que ele é muito favorito para essa partida. Média de gols, acredito no 1,5 nessa partida aqui, tá? Dois times que atacam, dois times que vão fazer o jogo acontecer. 2,8 é a média do Mirassol, 2,6 do Cruzeiro. 1,5 gols bate em 75% dos jogos desses dois times. No primeiro tempo ali, em 70% dos jogos, sai um golzinho também. E escanteios para essa partida também é interessante. O Cruzeiro marca 6,3 cantos por jogo, tem média de 11,9 no total e o Mirassol 10,7. A gente vê aí, ó, que mais de 9,5 escanteios tem 75% de chance de bater nesse jogo. Então o mercado de escanteios é muito bom. Pegar aí mais de 3 cantos do Cruzeiro, por exemplo, mais de um canto do Cruzeiro no primeiro tempo, mais de 6 finalizações para o Mirassol no primeiro tempo também é muito interessante. Vai ser um jogo muito duro, mas eu acredito que o Mirassol é favorito e deve vencer essa partida. O São Paulo enfrenta o Grêmio dentro de casa, que são dois times de meio de tabela, né, tropa? Todo mundo sabe aqui, quem conhece o futebol brasileiro sabe que São Paulo e Grêmio vão ser aqueles times que devem terminar ali entre a quinta e a 12ª colocação. Aquele campeonato é onde normalmente eles têm ficado nos últimos anos aí. Apesar que o Grêmio ganhou há poucos anos atrás, essa é a realidade do futebol hoje dessas duas equipes, né? Pelos jogadores que tem, pelo jeito que o time joga. Não vai passar muito disso, não, rapaziada. Vamos olhar umas médias aqui. O São Paulo dentro de casa vem bem aí, né? Nos últimos 3 jogos são 3 vitórias. Uma contra o Flamengo, uma contra o Santos, uma contra o Primavera. O Grêmio vem de 2 derrotas aí, uma para o Fluminense e uma para o Inter, fora de casa. No total, rapaziada, o Grêmio tem 2 vitórias seguidas nos últimos 2 jogos em casa, um contra o Botafogo, um contra o Novo Hamburgo. E o São Paulo tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Perdeu só pro Palmeiras aí, fora isso, 4 jogos seguidos de invencibilidade aí do São Paulo, tropa. Esse jogo é a cara do empate, né? Pra mim é a cara do empate. Aquele jogo de 1-1, ambos marcam, sabe? Um golzinho no primeiro tempo. Esse tipo de coisa, tropa. Pra mim é isso, tá? Média de gols desses dois times: 2,7 do São Paulo, 3,5 do Grêmio. Bate 1,5 gols aí 85% das vezes e a média deve estar boa para esses 1,5 gols aqui, tá? 85% de chance de sair nesse jogo do São Paulo e do Grêmio. Isso significa que, juntando as duas partidas aí, né, em 85% dos últimos 10 jogos de cada um desses times, bateu mais de 1,5 gols. Já no mercado de escanteios, mais ou menos, médias do São Paulo aí 10,6 e do Grêmio 9,4, tropa. O São Paulo aí faz pelo menos 8 escanteios. Todo jogo do São Paulo tem pelo menos 8 escanteios. Nos últimos 10, em todas as vezes bateu. E do Grêmio aí também tem essa previsibilidade, né, rapaziada? Como tá aparecendo na tela aí para vocês, ó. Se vocês olharem, o Grêmio tem 80% de chance também de fazer pelo menos 8 cantos nessa partida. Cartãozinho, 4,2 média do São Paulo e 4,8 do Grêmio. Ambos recebem um cartão. A gente explorar aí um cartão para cada e mais de um gol no jogo pode ser interessante nessa partida do Grêmio, tropa. Bora pro próximo. Um jogo sim que eu considero bom para essa rodada para fazer apostas é no jogo do Atlético contra o Remo. Atlético jogando dentro de casa não deve perder essa partida pro Remo e tá pagando a odd 1,50 pro Atlético. Atlético tem aí nos seus últimos 5 jogos uma derrota para o Bragantino, um empate com o Atlético, ganhou do Pouso Alegre, ganhou do Cruzeiro e empatou com o Palmeiras dentro de casa. O Remo vem de um empate contra o Paysandu fora, uma vitória, depois empatou com o Mirassol, empatou com o São Francisco e perdeu para o Vitória, rapaziada. Eu não acredito na derrota do Atlético nesse jogo, acredito que o Atlético deva vencer sim, tá? Média de gols: 3,0 nos jogos do Atlético, 2,5 nos jogos do Remo. Escanteios: Atlético tem 12,2 de média total e 9,8 do Remo. Atlético é um time que marca muito escanteio para o jogo, rapaziada. Você pegar ali mais de 2 cantos do Atlético no primeiro tempo, pode ser interessante. Ou mais de 5 cantos do Atlético no jogo, com dupla chance, nem precisa colocar o Atlético para vencer essa partida. Outra coisa boa para esse jogo é ambos recebem um cartãozinho. Ó. Média de cartões boa: 3,9 para o Atlético e 4,3 no Remo. Jogos do Atlético dentro de casa aqui, ó, em todos os últimos 5 jogos do Atlético, sem ser fora de casa, ó, todos pelo menos um para cada lado saiu. Agora o Atlético dentro de casa também. Nos últimos 10, só 2 vezes não saiu um cartão para cada lado. Fora isso, todas as vezes saíram. Então, se vocês pegarem aí, ambos recebem um cartão, um número de escanteios do Atlético ali no primeiro tempo, mais de um, mais de dois. Ou como eu fiz, coloquei 3 defesas também do goleiro do Remo que deve vir. Isso aí depende da casa que você vai estar operando, rapaziada. Bora que bora. Esse jogo do Atlético
é bom para fazer dinheiro. O Atlético deve vencer, fazer bastante escanteios e vai ter um cartãozinho para cada aí com toda certeza. E o último jogo que a gente vem para análise é esse jogo do Vasco da Gama contra o Bahia, rapaziada. Vasco da Gama vai estar jogando em casa. Vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos jogos dele dentro de casa. Vem aí de uma vitória sobre o Botafogo, teve 2 empates ali, algumas derrotas algumas rodadas atrás. Já o Bahia fora de casa aí tem 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. Tem uma sequência boa, conseguiu ganhar do Corinthians, conseguiu ganhar do Vitória também e começou bem no Campeonato Brasileiro com uma vitória e um empate. Mas o que mais me chama a atenção nesse jogo aqui é o escanteio a favor do Vasco. Vasco tem média de 7,2 escanteios a favor aí, e lá nas casas vocês podem conferir que estão pagando odds boas. Por exemplo, mais de 3 escanteios do Vasco aí no jogo vai estar pagando a odd de pelo menos 1,50 na maioria das casas. E se você ver aqui, mano, olha o Vasco, 8 escanteios, 14 escanteios. Contra o Madureira fora de casa não fez, mas contra o Mirassol fora de casa fez. Contra o Boa Vista fora de casa não fez. Mas em casa, ó, 8, 14, 8. Teve um de 3 mais 5, 8, 10. Então, mano, vai fazer mais que 3 escanteios sim. E além disso, o Bahia proporciona muitos cantos, mano. Olha isso, 6 escanteios que ele proporciona por partida. É o jeito de marcar, são características. Que isso aí, na hora que você olha no papel, tem algumas coisas que ficam nítidas. A forma que o time joga que proporciona escanteio para o adversário. Então o Vasco deve marcar bastante escanteio contra o Bahia, rapaziada. Mais de 3 escanteios ou mais de um canto do Vasco no primeiro tempo ali. 5, 6 finalizações no primeiro tempo do Vasco. Também é muito bom, rapaziada. Vou postar para vocês aqui, vai aparecer na tela o bilhete pronto. E tá na tela o bilhete pronto para vocês aqui, rapaziada. Vai ser no jogo do Vasco contra o Bahia, que para mim é uma das melhores oportunidades, que é pro Vasco ter mais escanteios do que o Bahia nessa partida. Pagando essa odd aí 1,78. Acho uma completa loucura, porque olha essas médias do Vasco. Tô deixando aqui na cara para vocês verem. 7,2 a favor e 3 contra. Olha o Bahia, 3,9 a favor e 6 contra. É muito desbalanceado, minha tropa. O Vasco jogando dentro de casa vai ter mais escanteio na maioria das vezes. Olha aqui. Ganhou, 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 perdeu. Ganhou, 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 perdeu. Ganhou, ganhou. 8 dos últimos 10 jogos dentro de casa, o Vasco teve mais escanteios que seus adversários. E por vezes, adversários mais fortes que o Bahia. Por exemplo, Corinthians, por exemplo, Fluminense, por exemplo, Mirassol. Entendeu? São Paulo. Tá entendendo, minha rapaziada? Então, esses escanteios aqui vai bater. Pode confiar que o Vasco tem mais escanteios que o São Paulo, que o Bahia no final da partida, tropa. Também vou deixar aqui nos comentários para vocês um link de um bilhete pronto para o nosso bingo com odd alta. Então você vai lá, faz o bingo. O último vídeo bateu uma odd 15, você não pegou, ficou chorando, jogador. Não dá esse mole de novo, fechou? É isso, rapaziada. Bora pra próxima. Fico feliz que vocês estão aqui até o final do vídeo. Bora que bora, vamos chamar esses guins aí, Storm. Até a próxima.